Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador David Miranda para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Tá bom. Ata da 65ª sessão ordinária, em 28 de agosto de 2018. Presidentes, os senhores vereadores Jorge Felipe, presidente Tânia Bastos, primeiro vice-presidente e Rocal, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tereza Berg, Paulo Pinheiro, professor Célio Luparelli, Rafael Luizio Freitas, Leonel Brizola, Wellington Dias, Otônio de Paula, Rocal e Júnior da Lucinda. Assumindo a presidência o senhor vereador Rocal e ocupando o lugar de secretário o senhor vereador Leonel Brizola, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 51 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Otônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, meu colega vereador Rocal, senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, hoje após um dia após a entrevista que o Jornal Nacional fez com o presidenciável Jair Messias Bolsonaro, a cabeleireira de minha esposa, a nossa querida Gisele, que já tinha declarado que não votaria em Bolsonaro, agora, depois da entrevista de ontem de Bolsonaro ao Jornal Nacional, já declarou apoio e voto a Bolsonaro. É impressionante como que a Globo está projetando Bolsonaro. É impressionante como que a Globo está facilitando os caminhos de Bolsonaro à presidência da República. A Globo precisa entender que o povo assiste às suas programações, nobre vereador Luiz Carlos Ramos Filho, mas o povo não confia na Globo. Consome os seus produtos, principalmente suas novelas, mas não confia na Globo. E por que não? Porque a Globo é uma emissora manipuladora. Foi a Globo que apoiou o regime militar e agora diz que não apoiou, chamando o bem que os militares fizeram a esta nação, impedindo que hoje o Brasil fosse um país comunista de ditadura militar e não de regime militar, que é a verdade. Foi a Globo que elegeu o Collor e que depois de ver os seus interesses não atendidos, possivelmente tirou o Collor do poder. Foi a Globo que elegeu FHC e fez um pacto de morte com este para não denunciar o mensalão da reeleição. Foi a Globo que apoiou Lula e teve que vender a sua alma. Aliás, Lula teve que vender a sua alma pelo apoio da Globo. E eu creio que foi abrindo os cofres do BNDES para a sustentação da emissora dos Marinhos. Enfim, a Globo não é confiável. Por isso, todos os que corajosamente se tornam adversários da Globo passam a ser admirados pelo povo. Ontem, o que vimos no Jornal Nacional não é o que se espera de um jornalismo sério. Não foi uma entrevista que vimos, mas sim uma tentativa de massacre. Alguém poderá dizer, mas se fará isso e se seguirá essa linha com outros presidenciáveis? Claro, mas esta linha só está sendo adotada por causa de Bolsonaro.
e não fazê-lo com os outros, dá na cara de que a Globo deseja pegar Jair Messias Bolsonaro. Mas quem ontem realmente massacrou foi o capitão. Bolsonaro foi firme em suas respostas. Questionou o fato dos jornalistas paladino da moralidade receberem como pessoa jurídica e não como pessoa física para burlar a receita e pagar menos impostos. Foi claro em afirmar que o problema real e triste da diferença salarial que acontece entre homens e mulheres é um problema de mercado e que já há um mecanismo de denúncia para esse fato na CLT. Senhoras e senhores, vamos parar de hipocrisia. Qual foi o presidente da República que se meteu nesse problema de diferença salarial entre homens e mulheres no mercado privado? Qual foi? Esse é um problema do mercado. Não cabe ao presidente se meter nesse assunto. O mercado é autorregulável. Agora eu fico pensando, e para mim foi a parte mais hilária, quando o capitão Bolsonaro questionou o fato de William Bonner ganhar mais do que Renata Vasconcelos. Ela ficou nervosa, irritada. Eu fico pensando se fosse o candidato Boulos falando aquilo, Ciro Gomes, Marina Silva, a esquerda chamaria eles de heróis, estariam batendo palma dizendo: o Boulos encarou a Globo e questionou a diferença salarial entre uma mulher e um homem. Não, mas como quem questionou foi Bolsonaro, então ninguém aplaude. Questionar Bolsonaro porque seus 3 filhos estão na política, tentando comparar Bolsonaro às oligarquias familiares corruptas que dilapidaram a nação brasileira, não vai colar. O capitão segue firme com sua tropa declarada inabalável. Mas o grande segredo de Bolsonaro ainda não foi revelado, e a Globo sabe qual é. O grande segredo de Bolsonaro para essas eleições ainda está escondido. Não aparece nas pesquisas. São aqueles que votarão em Bolsonaro e não vão declarar esse voto em pesquisa nenhuma. São os eleitores de Bolsonaro silenciosos, que vão votar em Bolsonaro porque sabem que votarão contra o sistema político atual, porque sabem que o voto em Bolsonaro é o voto contra os interesses da esquerda mundial, que sabe que votar em Bolsonaro é votar contra o aborto, é votar contra a ideologia de gênero nas nossas escolas, é votar contra quem entrega o Brasil para grupos internacionais. Por isso, saúde ao capitão. Faltam alguns dias para o dia 7 de outubro, e eu não tenho dúvida de que o povo brasileiro responderá com democracia, civilidade e equilíbrio, que queremos um país diferente e não há outro caminho para isso a não ser votar no capitão. Senhor presidente, eu quero subir a esta tribuna para render as minhas sinceras homenagens a uma das mais brilhantes mulheres que conheço, Bispa Irene Ferreira. Desta casa, essa grande mulher já recebeu todas as merecidas honras. Não há uma medalha, uma comenda que a Bispa Irene já não tenha recebido desta e de outras casas de leis espalhadas por esse país afora. Alguém pode perguntar, mas quem é a Bispa Irene Ferreira? Mulher de fibra, alagoana, Irene Ferreira teve uma vida como a de muitas outras mulheres de sua época, uma vida marcada por sofrimentos e dores.
Logo que nasceu, seus pais vieram como imigrantes para São Paulo, como muitos outros irmãos nordestinos, para ganhar a vida na cidade grande. Já muito nova, Irene Ferreira se demonstrou uma mulher trabalhadora e logo começava a intercalar entre o colégio e o trabalho para garantir o sustento de sua família também. Em janeiro de 1995, Irene Ferreira conhecia seu esposo, Manuel Ferreira, que depois do pastor Paulo Macalão, fundador das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira no Brasil, sem dúvida passou a ser o maior líder da maior denominação pentecostal do mundo, as Assembleias de Deus. Junto com o bispo primaz das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, Irene Ferreira teve 5 filhos: Magner Ferreira, Wagner Ferreira, Vachi Ferreira, Abner Ferreira e Samuel Ferreira. Talvez onde nós mais podemos ver a marca da liderança de Irene Ferreira é na sua própria casa. Todos os seus filhos, todos, se formaram e se tornaram grandes líderes nacionais, apesar de serem oriundos de uma família pobre. Magner Ferreira é advogado e pastor da Assembleia de Deus em Marechal Hermes, uma igreja com mais de 10 mil membros. Samuel Ferreira é advogado e bispo no Colégio Episcopal da Convenção de Madureira e líder da maior Assembleia de Deus do estado de São Paulo. Abner Ferreira é advogado, membro também do Colégio de Bispos da Convenção de Madureira e pastor da histórica Igreja Mãe de Madureira, na Carolina Machado. E hoje se tornou um dos maiores líderes da comunidade pentecostal no estado do Rio de Janeiro e, por que não dizer, no Brasil. Todos esses frutos de uma mãe austera, extremamente dura e leal aos seus princípios, que enfrentou todas as dificuldades que a vida lhe impôs, mas criou seus filhos que hoje reproduzem o seu caráter. Eu quero e eu peço que o meu amigo Guedes pegue ali aquele livro para mim, Guedes, por favor. Eu quero recomendar este livro de bispa Irene Ferreira, que conta a sua história, histórias da minha história. Portanto, parabéns à bispa Irene Ferreira e parabéns a todas as mulheres que vieram da pobreza, mas que venceram na vida com dignidade e com seriedade. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. O vereador Rogério Rocal, os demais vereadores presentes, senhoras e senhores, eu tenho revelado desde que cheguei a esta casa que a minha posição é uma posição de absoluta independência e todas as vezes que tiver de elogiar algum ato do prefeito, eu farei, independente da boa vontade ou não que ele tiver em relação a este vereador. Na semana passada, o prefeito anunciou a redução da taxa que é cobrada pela empresa concessionária às pessoas que são enterradas, reduzindo essa taxa de R$ 750 para, se eu não me engano, R$ 150. Isso é extremamente significativo, uma vez que depois que a Santa Casa deixou de atender a essas situações de enterro no Rio de Janeiro, a licitação foi ganha por uma empresa chamada Rio Pax. Mesmo as pessoas mais simples, mais pobres, têm enormes dificuldades de enterrar seus parentes, muitas vezes passando dias com esses parentes em casa.
até que se encontre uma alternativa, uma solução, e como tudo, né, que tem o capitalismo como essência, se as pessoas pagarem, são enterradas, se não são, tem que encontrar uma forma alternativa, muitas vezes fazendo a famosa vaquinha entre os vizinhos, outras vezes solicitando, enfim, a quem possa, né, para pagar o enterro de seus entes queridos. Então, na medida que o prefeito faz a redução da taxa que é cobrada a essas pessoas, aos familiares dessas pessoas, né, ele comete um ato que corresponde ao discurso de sua campanha, trabalhar para quem mais necessita, e merece o nosso apoio, o nosso elogio. Bom, uma outra questão que eu gostaria de retomar como debate nesta tribuna, já que eu entendo que todos os dias, se pudesse, todos os vereadores deveriam vir aqui, enfim, dizer o que pensam sobre a situação do país, a situação do Estado, a situação da cidade, é que nós, né, estamos diante de uma situação bastante complexa, na iminência, já há poucos dias, de uma eleição que é fundamental. Nós vamos ter a oportunidade de escolher presidente da República, vamos ter a oportunidade de escolher governadores, 2 senadores em cada estado, deputados federais, deputados estaduais. Num cenário que eu tenho repetido diversas vezes aqui, é extremamente dramático do ponto de vista político, institucional, econômico, ético, com uma parcela imensa da população que não admite sequer participar de qualquer tipo de debate político, uma enorme aversão à política como solução, enfim, dos problemas que se colocam diante da sociedade como um todo, especialmente problemas ligados ao desemprego, na taxa de desemprego somada ao subemprego, somado àqueles que nunca procuraram emprego, se aproxima de 50% da população economicamente ativa, né? O número de empresas comerciais, industriais que fecham a cada dia é surpreendente. É preciso que se diga aqui que após a reforma trabalhista, nós tivemos quase 380 mil empregos a menos no Brasil, o que demonstra que aquela falácia, aquele discurso que, retirando, entre aspas, é claro, a insegurança jurídica na relação capital-trabalho, né, haveria um aumento da contratação de trabalhadores pela simplificação dessa relação. Não é isso que está acontecendo. Na verdade, o que nós temos a convicção de que gera efetivamente emprego em primeiro lugar, desburocratizar ao máximo a atuação do Estado na criação de empresas, no estímulo ao empreendimento. Segundo, estimular através da educação, da ciência e tecnologia, a criação de empresas que possam ter ganho de escala. É o caso de tecnologia de informação, é o caso de empresas que produzem carro, produzem produtos eletrônicos ou microeletrônicos, é o caso de, por exemplo, produtos de química fina, enfim, né, produtos de alto valor agregado, como nós chamamos. É preciso necessariamente reduzir o tamanho do Estado, é claro, principalmente naquilo que o Estado não contribui em nada para atender às necessidades da população, como é o caso de funcionários fantasmas, como é o caso de muitos profissionais que são contratados, isso é muito comum, inclusive na área de saúde, da onde eu venho, que tem uma determinada carga horária para cumprir e acabam, por conta de um salário baixo, cumprindo uma carga horária muito menor. Enfim, tudo isso precisa ser corrigido. É claro que é preciso se corrigir
as despesas dos três poderes, poder executivo, do poder legislativo, muito especialmente do poder judiciário, aonde, quer dizer, os custos são extremamente elevados e normalmente os políticos não têm coragem de fazer o enfrentamento necessário porque ficam, né, preocupados que podem sofrer consequências de seus atos mais à frente. Mas, enfim, todas essas medidas de enxugamento do que é desnecessário no Estado precisa ser feito. Ao contrário até do que muitos supõem, né, até mesmo o velho Marx afirmava que o Estado capitalismo é sempre um Estado inchado, até porque é um Estado que atende aos interesses do grande capital. Então, é preciso reduzir o tamanho do Estado, adequá-lo, reduzir a burocracia, criar condições concretas para que o Estado volte a investir. Se alguém tem dúvida a esse respeito, basta ver o que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Na medida que o Estado do Rio de Janeiro reduz a sua capacidade de investimento a praticamente zero, e a cidade do Rio de Janeiro vai na mesma linha, como foi no ano de 2017 e nos primeiros meses deste ano, não é? O Rio de Janeiro, mesmo quando outros estados mantêm o nível de emprego, tem alguma elevação mínima do nível de emprego, o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro tem uma queda acentuada, né, do nível de pessoas empregadas. E aí é aquele ciclo que a gente já falou aqui em outras oportunidades. Desemprego, né, pessoas com seu nome no Serasa, nos SPCs da vida, impossibilitadas de comprar a crédito, o comércio se esvaziando, fechando suas portas, reduzindo o pagamento de impostos, a indústria não repassando, não é, a sua produção para atividade comercial de menor ou maior escala, que também reduz sua participação em termos de contribuição a nível de impostos, seja para a cidade, seja para o Estado, seja para a União, e nós então, né, entramos num ciclo que nós chamamos de ciclo regressivo, que é o que está se passando no Brasil. Então, quer dizer, é fundamental que nas próximas eleições a gente tenha isso em mente, né? O debate sobre costumes, que normalmente é destacado por determinados segmentos, especialmente segmentos vinculados a determinadas orientações religiosas, são importantes, devem ser levados em conta, mas obviamente que não é o que importa verdadeiramente. Quer dizer, não é o, né, como eu disse ontem, né, citando Descartes, é aquela famosa frase de que os que não enxergam, tentando levar quem enxerga para o escuro, tornando o debate raso, superficial, anacrônico, sobre temas absolutamente irrelevantes, mas que, de certa forma, tocam, né, na profunda ignorância política de grande parte da nossa população, que não teve as condições necessárias de, enfim, estudar sequer o que é necessário para ter uma boa profissão, quanto mais ter conhecimento político, ter conhecimento sobre, enfim, a sua história, o seu passado, como povo, como nação. Então, esses são os alertas que eu deixo aqui para que a gente possa realmente aproveitar essa eleição e tentar retirar politicamente o país da imensa crise em que nós nos encontramos. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, a todos os funcionários, a imprensa. O que me traz a essa tribuna aqui é para parabenizar as ações do deputado federal Luiz Carlos Ramos. Eu, como vereador da cidade do Rio de Janeiro, tenho trabalhado em conjunto com o deputado federal, solicitando que ele possa intervir, ajudando através das suas emendas federais, destinando esses recursos para a causa animal. Estive na Universidade Rural há um ano atrás, junto com
deputado federal Luiz Carlos Ramos, e fiz a solicitação para que ele pudesse destinar emenda para a reforma do hospital veterinário. E muitas vezes a gente é questionado na rua, as pessoas falam: você está se preocupando com os animais e não está cuidando das pessoas? Ora, uma emenda dessa, ela não só cuida dos animais, que vai ter o atendimento, mas ela é uma emenda também de educação, porque ela vai ajudar na qualificação da formação daquele estudante de medicina veterinária. E não só isso, também ajudar toda a comunidade do entorno e a nossa zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, que faz uso daquele equipamento, porque não tem condição financeira de ir para uma clínica particular. Então, uma emenda muito importante, que o deputado federal Luiz Carlos Ramos destinou a essa instituição, uma emenda que atendeu a 3 lados: aos animais, aos estudantes de medicina veterinária e às pessoas que precisam também desse atendimento. E não parando por aí, o deputado federal Luiz Carlos Ramos travou também uma batalha e fez um golaço, vereador Rogério Rocal. Liguei para ele e falei: deputado, parabéns pelo golaço. Ele esteve com o ministro do Planejamento e conseguiu a liberação de 214 policiais ferroviários da antiga Central Brasileira de Trens Urbanos. Estavam, sabe aonde? Estavam trabalhando em Minas Gerais, longe das famílias, tendo que ficar 5 dias lá, voltar a fretar ônibus, ter que ficar em pousadas, se cotizar. Isso dava um transtorno muito grande para esses policiais e para as famílias, e o deputado federal conseguiu a volta desses policiais para o estado do Rio de Janeiro. Mas agora o melhor: a Universidade Rural, todos conhecem e sabem dos problemas que tem de vigilância naquele campus. Então, conseguiu unir o útil ao agradável: o retorno desses policiais ferroviários para o estado do Rio de Janeiro, e esses policiais vão ficar à disposição da universidade, fazendo o patrulhamento, fazendo a vigilância daquele campus. Fico muito feliz com a atuação do deputado federal Luiz Carlos Ramos. Muitos falam, muitos discursam em prol da educação, mas poucos colocam seu mandato verdadeiramente para ajudar a educação. E o deputado federal Luiz Carlos Ramos tem se colocado de uma maneira que tem me deixado com muito orgulho, da maneira que tem se colocado lá naquele parlamento e representando o estado do Rio de Janeiro. Isso é representar. É dessa maneira que eu entendo que é o parlamento. Você dá condições de todos os segmentos da sociedade se colocarem e você se debruçar e buscar uma solução. Então, eu fico muito feliz pela emenda para os animais, para aquele hospital veterinário, que vai atender muito aqui a nossa Zona Oeste. É muito comum a cidade do Rio de Janeiro reclamar, na questão da saúde, que os outros municípios vêm para cá, só investem em ambulância e traz seus doentes para fazer uso dos nossos hospitais aqui. Mas a gente, aqui na cidade do Rio de Janeiro, faz muito uso do hospital veterinário da Universidade Rural. Então também é bom colocar isso, que a gente também, somos nós que estamos lá demandando um serviço que nós deveríamos ter aqui, esse serviço com uma qualidade maior, para que a gente pudesse atender também a nossa população. Então, muito obrigado ao deputado federal Luiz Carlos Ramos. Quero continuar essa parceria e tem muito a ser feito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Recentemente a gente aprovou aqui uma lei do Castramóvel, que é um equipamento móvel que vai às comunidades fazer a esterilização dos animais para controlar essa população, e eu vou precisar que o deputado destine emendas para que a gente possa
colocar esse equipamento aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Cláudio Castro, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Antônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Refazendo a fala, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Cláudio Castro, que dispõe de 10 minutos. Em primeiro lugar, muito obrigado, meu amigo Antônio de Paula, pela sua, como sempre, gentileza. Senhor presidente, professor Rogério Rocal, aliás, senhor presidente Rocal, senhoras e senhores vereadores, imprensa, funcionários da casa, uma boa tarde a todos e todas. Senhor presidente, hoje é o Dia Mundial contra o Tabagismo. E a minha fala hoje aqui ela é muito rápida, mas é um alerta. E aí, apesar de ser membro da mesa diretora, eu vou fazer um apelo aqui ao presidente Jorge Felipe, porque ainda hoje pessoas não respeitam nos corredores dessa casa a proibição de não fumar. Nos banheiros, nos corredores, na escada da Câmara, e acho isso, em primeiro lugar, uma falta de educação enorme, segundo, é uma falta de respeito enorme com todos os outros que não toleram o tabagismo. A gente vê tantas pessoas que fumam lá fora, saindo e fumando, mas tem gente, inclusive vereadores, que fumam nos corredores da casa e nos banheiros. Então, pedi ao presidente Jorge Felipe, na próxima reunião de mesa diretora, eu colocarei isso, para que a gente reforce a proibição na casa de que não se fume dentro, não é só na casa, né? É uma proibição por lei, de que não se fume em ambientes públicos, em ambientes fechados. O que a gente espera, pelo menos nessa casa, que é a casa do povo, é que aqui se respeite isso. Lá no meu andar mesmo, vira e mexe, é um futum, um fedor de cigarro que os funcionários não aguentam andar pelos corredores. Então, a minha fala hoje, ela é muito mais de que, pelo menos aqui nessa casa de lei, se respeite o que a lei manda. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Antônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Rocal, subo a essa tribuna mais uma vez para, desta vez, me posicionar contrariamente a um posicionamento de uma igreja evangélica na cidade de São Paulo. Eu tenho sido aqui crítico ao comportamento de determinados grupos, e não poderia eu, que sou crítico a esses grupos, deixar de criticar grupos ligados à comunidade evangélica, a partir do momento que esses grupos cometem crime eleitoral. Eu vou colocar agora um vídeo na minha página, já que aqui na Câmara nós estamos sem condições de ver. Esse vídeo mostra dentro de uma igreja evangélica, um banner do Lula, e não estou falando porque é Lula, poderia ser Alckmin, poderia ser Bolsonaro, poderia ser qualquer um. Um candidato a deputado federal, estadual, e um verdadeiro comício dentro da igreja, cantando hinos de louvores a Deus, e o comício acontecendo. Senhor presidente, isso é uma vergonha. É uma vergonha a partir do momento
que a membresia da igreja evangélica, ela nunca tolerou isso no altar. Nós temos o altar, o templo, o lugar de culto, como lugar sagrado. Aquele ambiente ali não serve para vender nada. Aquele ambiente ali é um ambiente de culto. Mas o que nós vimos nessas imagens foi uma vergonha e foi um crime eleitoral. Portanto, eu faço um apelo à comunidade cristã que está me assistindo neste momento. Vamos denunciar aqueles que fazem do púlpito, do lugar sagrado, palco para as suas propostas políticas. Primeiro, que isso é antiético, isto fere o propósito da igreja, que pode eleger os seus representantes, que pode votar nos seus representantes, que pode orar pelos seus representantes. O que não pode é transformar o ambiente de culto sagrado a Deus em um outro propósito, seja este comercial, seja este político, seja este de qualquer interesse que se tenha, ok? Portanto, segundo, porque é crime eleitoral, e que nós precisamos combater. Nós que defendemos, ou que dizemos defender a verdade, temos que ser o primeiro, ou sermos o primeiro a estarmos ao lado da verdade. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz a essa tribuna é para falar sobre a decisão do ministro Marco Aurélio de Melo, ou Melo, que votou nesta terça-feira pela rejeição da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado Jair Bolsonaro pelo crime de racismo. Eu passo a ler a fala do eminente relator, ministro Marco Aurélio Melo. Ao apresentar o voto, o ministro Marco Aurélio afirmou não ter sido comprovada a discriminação direta aos citados na palestra. Foi quando Bolsonaro falou sobre os quilombolas. Ainda na avaliação do ministro, Bolsonaro falou como deputado federal, e mesmo que as falas estejam sujeitas à censura no plano moral, ele estava protegido pela imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, abre aspas, ainda que fora das dependências do Congresso Nacional, embora sujeitas à censura do plano moral, como no exercício do cargo eletivo, a atuação do congressista está coberta pela imunidade, afirmou o ministro. Eu quero parabenizar o ministro Marco Aurélio, porque nós estamos ainda, porque a decisão não foi tomada, já que o ministro Alexandre Moraes pediu vista, nós estamos sentindo um cheiro muito ruim de uma tentativa de no tapetão tentarem parar Bolsonaro. É importante que nós entendamos que ninguém aqui está impedindo de Bolsonaro sofrer críticas no plano moral sobre as suas falas. O que se está questionando aqui é que não há como se comparar outros casos ao caso de Bolsonaro. E por que não? Porque ainda que o STF já tenha decidido que não podem ocupar a linha sucessória da presidência aqueles que são réu no Supremo, não há esse mesmo impedimento legal para aqueles que concorrem à presidência da República, que é o caso de Bolsonaro. Ele está concorrendo à presidência da República. Na verdade, este instituto, abre aspas, do politicamente correto virou um verdadeiro nojo.
meu assessor, a quem eu tributo bastante respeito, e funcionário desta casa de anos, e um dos mais brilhantes dessa casa, o Carlão, não é? Me abordou dizendo que o meu tio estava lá no gabinete. Eu falei, que tio? Ele disse, eu não sei, vereador. Aí eu falei para ele, é preto? Ele disse, é. Eu falei, então já começa a poder ser meu tio, porque a minha família é de negão. Aí ele me disse, ó, é bem preto. Aí eu disse, deve ser meu tio. Aí porque ele falou é bem preto, ele ficou sem graça, olhou para mim e disse assim, vereador, eu falei certo? Falei, o quê? Porque você falou bem preto? Aí você podia falar bem preto, bem negão, bem crioulo, não ia me ofender em nada, sabe? Porque esse mimimi começou na esquerda, a esquerda que tem essa palhaçada, esse mimimi. Não pode falar preto, preto é tinta, tem que falar negro, porque negro é raça, sabe? Então, é este politicamente correto que está sendo trabalhado pela esquerda nesse país para inviabilizar Bolsonaro e para inviabilizar até mesmo a própria sociedade, tá certo? Então, parabéns ao ministro Marco Aurélio de Mello, relator desse processo. Bolsonaro já responde como réu, porque Maria do Rosário o chamou de estuprador, e ele disse que não estupraria Maria do Rosário, porque ela era feia, não é? E porque, eu acho que não valia a pena, coisa assim. Ele está sendo processado, porque disse que não a estupraria, porque ela era feia, mas ela não é processada quando chama ele de estuprador. Ou seja, ela pode chamar Bolsonaro de estuprador, ele que não pode dizer para ela, eu só não te estupro porque você não é a merecedora, tá certo? Então, vamos parar com esse mimimi, tá certo? Pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Se não quiser ser ofendido, não ofenda, mas quando você vai ofender a esquerda, é um problema. A esquerda bate, a esquerda grita. Eu já fui chamado aqui de palhaço, de idiota, de extremista. Já falaram que iam me dar sapatada, falaram tudo, e eu não fiz mimimi. Agora, é só atacar a esquerda, que sobe aqui e quase chora. Se colocar um fundinho musical, sai até lágrima. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Companheiros e companheiras que estão nos vendo na TV Câmara, nos escutando, eu queria abordar a entrevista do Jornal Nacional do microditador Bolsonaro. É isso que ele é. Microditador, não é certo? Doido para voltar à ditadura no Brasil, doido, não é certo? E ataca as mulheres, a comunidade LGBT, que não é um privilégio dele, são de outros aqui, inclusive dentro desta casa, não é certo? Como atacaram o companheiro David Miranda, fazendo cenas ridículas aqui dentro da casa. Queria colocar que essa situação, que o microditador é racista, odeia as mulheres e aplaude a morte de milhares de jovens negros em geral na favela, e obviamente é massacre, o massacre da intervenção militar, o massacre da polícia militar, que não resolve o problema, que não elimina o tráfico de drogas, mas mata muita gente. Como morreram 3 soldados do exército nesse confronto, mas a quantidade de jovens e crianças e mulheres que foram vítimas de balas perdidas é fruto dessa intervenção militar. Que o microditador está doido para voltar à ditadura no Brasil.
E, aliás, ele elogiou a presença do Exército Brasileiro no Haiti. A população do Haiti odeia esse país Brasil por causa da intervenção militar do Exército Brasileiro naquele país, para proteger ditadores. Essa situação é que nós queremos abordar aqui. Essa situação que se fala aqui, que sente, na verdade, quando Bolsonaro fala, há um cheiro. Olha, eu diria o seguinte: quando Bolsonaro fala, não há um cheiro, há um fedor. Quando ele abre a boca, não exala perfume, exala fedor. É isso que ele é. E se acha que com essas ameaças que vem fazendo, como fez ontem no Jornal Nacional, como faz no seu programa, como sai aí falando, à torto e à direito, um bando de baboseiras, mas ao mesmo tempo tenta enganar, que vai resolver o problema do país, atacando as mulheres, sendo favorável à morte de jovens negros nas favelas, atacando a comunidade LGBT, não respeitando esse movimento. Hoje, inclusive, é dia, né, do orgulho lésbico, que tem atos lá em Niterói, como vai ter aqui. E mulheres que têm coragem de assumir, mesmo sendo assassinadas, comunidade LGBT, jovens, mulheres que estão aí sendo assassinadas. Isso é um absurdo. E vai o microditador Bolsonaro, se acha que está com saudade da ditadura militar no Brasil, né, que tantos males trouxe para esse país. Nós queremos colocar aqui que essa situação, companheiros, como tem determinadas figuras aqui desta casa, que falam também um monte de baboseiras, né? Essa é a verdade. O mimimi da esquerda, né? Isso também exala fedor. Quando vem à tribuna, tem determinados vereadores aqui, em específico um deles, que quando fala aqui, exala fedor. Um mau fedor. Que isso, na verdade, um dia a casa cai. Ainda usa o nome de Cristo, olha, vejam bem. Usa o nome de Jesus Cristo, que morreu crucificado. E tentam se dizer representantes de Jesus Cristo na terra. Ridículo. Como ridículo é o microditador Bolsonaro. Essa situação da intervenção militar no Rio de Janeiro, que não resolveu problema nenhuma da violência urbana nessa cidade, como a ação da Polícia Militar, como a ação, na verdade, inclusive, queremos ressaltar aqui, que policiais militares que estão recebendo péssimos salários, que deveriam estar se organizando, era para prender o Pezão. Antes do Cabral ser preso, era para ele ter sido preso pela Polícia Militar. E outros bandidos tipo Piscianes da vida, correto? Que, na verdade, estão aí a roubar o dinheiro público. Gostaria, sim, de ver, porque a gente sabe que tem uma quantidade enorme de policiais militares que não concorda com esse massacre que é feito à população jovem, negra, em geral, tá certo? Queremos colocar, companheiros, que essa mesma juventude que está aí sendo atacada diariamente, que não tem uma educação de qualidade como deveria ter, por causa dos cortes de verbas, aonde outro quadrilheiro chamado Michel Temer, né, que espero que logo que saia da presidência vá parar na cadeia também, né, porque rouba dinheiro público. Isso tudo manda para cá o Exército Brasileiro,
que deveria se negar a fazer esse tipo de intervenção para massacrar a população nas favelas. Mas há aqueles, como eu diria, micro-adoradores do micro-ditador, não é certo? Essa situação coloca claramente que a população brasileira não aceita mais esse tipo de ataques aos trabalhadores, às mulheres negras, em especial, como foi a companheira Marielle assassinada barbaramente, que ainda hoje não foi resolvido esse problema, o ataque que a companheira Talíria sofreu nas barcas, e outros tantos ataques, já concluirei, senhor presidente. Atacando, na verdade, a maioria da população desse país é de negros e descendente de índios. E esse estado aqui, então, é patente, onde a sua ampla maioria veio como escravo para esse país, correto? E que o microditador ainda teve a cara de pau de dizer que, na verdade, os negros pularam nas naus portuguesas, que os portugueses nunca foram lá na África para massacrar, para trazer escravos, milhões que aconteceu nesse país, dessa população negra, que vem se arrastando desde quando Cabral chegou aqui, onde os exploradores portugueses mataram milhões de negros como escravos, mas tem ainda hoje uma quantidade enorme dessa juventude negra, que são verdadeiros escravos dessa situação econômica que nós atravessamos nesse país. Portanto, esses, os mimimis, né? Não é isso? Não é certo? Não é? Tem pastor aqui, finalizo para dizer, que utiliza o nome de Cristo, né? Tá certo? A população aí fora está se chamando de pastor Rebolation, né? Que faz aquela cena ridícula aqui, não é certo? Para atacar o companheiro David Miranda, que é um gay assumido, que cria 2 crianças, que é casado com um homem. Se assume! O pior são aqueles que não se assumem, mas dá a impressão que estão prestes a chutar as portas do armário para resolver-se sexualmente. Não tem coragem, não é? Mas a impressão é essa. Assim, por isso nós queremos colocar aqui, fim dessa intervenção militar, como foi no Haiti, não resolve o problema nosso, não resolve o problema da população negra, o massacre que é feito aos jovens que estão aí nessas favelas, as crianças que são atingidas por balas perdidas, como tantas crianças o foram. E é assim que nós queremos nos pronunciar aqui. A máscara do microditador vai cair até para aqueles que estão enganados com ele. Vai cair porque de microditador nós estamos de saco cheio. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número do vereador Cláudio Castro. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da ordem do dia semanal do projeto de lei número 482 de 2017, que estabelece vedações à participação dos órgãos do Poder Público Municipal em eventos que menciona, de minha autoria, o senhor de vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento número 819 de 2018, do vereador Leonel Brizola. Requer a mesa diretora na forma regimental que seja constituída a comissão especial composta por 5 membros com prazo de funcionamento até o término da sessão legislativa em curso, com a finalidade de analisar e acompanhar os efeitos da uberização na cidade do Rio de Janeiro. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, quórum de maioria absoluta, veto total, aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 297 de 2017, de autoria do vereador Chiquim Brazão, que determina a instalação de câmeras de monitoramento para registros de imagens em todas as creches nas áreas nesta lei especificadas. Em discussão a matéria. Em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 7 senhores vereadores, não 17 senhores. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. 25 votantes, não há quórum para deliberar sobre a matéria. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única e votação, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 425/2017, de autoria do vereador Renato Simon, que reconhece como de interesse cultural, social e ecológico para o município do Rio de Janeiro a feira de troca e sustentabilidade Desapegue-se. A matéria está em votação. Exige o quórum de maioria qualificada, votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Estamos em processo de votação. Pela ordem, presidente. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Não. Vou encerrar a votação, aguardando voto da vereadora Rosa Fernandes e Tiago Carribeiro. Pode votar. Tudo bem, Pedro? Pela ordem. Vou encerrar a votação. Aqui é Flamengo. Agora... Encerrada a votação, votaram sim 3 senhores vereadores, não 33, uma abstenção. O veto foi rejeitado, o projeto segue a promulgação. Pela ordem, doutor Jairinho. Presidente, queria solicitar a Vossa Excelência
e ao plenário que nós possamos, informalmente, amanhã, quem pudesse, em torno de 1h30, nos reuníssemos na sala da presidência, se o senhor assim permitisse, na sala anexo, para que pudéssemos falar a respeito de projetos de leis da Câmara de Vereadores que vão ser votados aí pelo menos daqui no próximo mês e no começo do próximo mês. Tá? Muito obrigado. Essa proposta, nós estamos ligando para o gabinete dos vereadores, pedindo esse encontro amanhã às 13h30. Eu peço, por favor, a presença de todos. Pela ordem, vereador Raimon. Só para um questionamento à mesa, senhor presidente. Qual é o quórum, então, para termos maioria simples? Continua 26, porque nós temos alguns vereadores licenciados, só para ter esse entendimento. Na verdade, permanece o quórum de 26, porque nós temos apenas um licenciado. O segundo só se licenciará a partir do dia 3 de setembro, que é o vereador William Coelho. Então, só temos um licenciado. O quórum para rejeição de veto permanece 26. Eu retorno ao projeto anterior, que não deu quórum. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única em votação, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 297, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que determina a instalação de câmeras de monitoramento para registro de imagens em todas as creches nas áreas nesta lei especificada. Em votação, a matéria. Quórum de maioria absoluta. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Não. Vou encerrar a votação, hein? Calma. Deixa eu ver se alguém vota. É encerrada a votação. Votaram sim 8 senhores vereadores, não 26. O veto está rejeitado, o projeto segue à promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 468/2017, de autoria do vereador Cláudio Castro, que tomba como bem cultural de natureza imaterial o evento denominado Festa do Cantinho das Concertinas na cidade do Rio de Janeiro. Em votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta, a votação nominal. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Não.
Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim, nenhum, senhor vereador, não 29. Consignando o voto, vereador Tiago Carribeiro, não 30. O veto foi rejeitado, o projeto segue a promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo, ao projeto de lei 780 de 2018, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que inclui na lei 5.242, de 17 de janeiro de 2011, o Pau Ferro Futebol Clube como de utilidade pública. Está pendente parecer da Comissão de Mérito. Para emitir o parecer. Professor, vereador David Miranda, para emitir o parecer pela Comissão de Mérito ao veto apresentado ao projeto vereador Chiquinho Brazão. Pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Votação nominal. Votação liberada. Como vota a querida vereadora Luciana Novaes? Não. Não. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram 29 senhores vereadores. Nenhum voto sim e 29 contrários. O veto está rejeitado, o projeto segue a promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única, veto parcial oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 368/2017, de autoria da vereadora Vera Lins, que reconhece como polo comercial de peças automotivas da cidade do Rio de Janeiro o bairro da Penha e dá outras providências. Pendente parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir parecer o professor Rogério Rocal, pela Comissão de Finanças, ao veto. Pela rejeição ao veto. Pela rejeição do veto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Votação liberada. Como vota a nobre vereadora Luciana Novaes? Não. Não. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Nenhum vereador votou favorável, 29 votaram contrário. O veto está rejeitado, o projeto segue a promulgação.
em tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Veto total. Total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 582/2003, de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas, que substitui o artigo 2º da Lei 5.558, de 25 de junho de 2013, permitindo a fixação de ar-condicionado tipo split com mão francesa em aço inoxidável ou em outro material compatível. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Votação liberada. Como vota a nobre vereadora Luciana Novaes? Não. Não. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim nenhum, senhor vereador, não 27 senhores vereadores. O veto está rejeitado, o projeto segue à promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única, vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei 541/2017, de autoria do vereador Felipe Michel, que estabelece norma de manutenção e penalidade por depredação das instalações e veículos do BRT, transporte rápido por ônibus e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Justiça e Redação. Permitiu parecer. Vereador Leandro Lira. Permitiu parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Ao veto. Parecer pela constitucionalidade. Não, aqui nesse caso é pela aprovação ou rejeição. É pela rejeição ao veto. Pela rejeição do veto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Necessário corte de maioria absoluta. Votação nominal. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Não. Não. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação.
Nenhum vereador votou sim. 27 vereadores votaram não. O veto está rejeitado, o projeto segue a promulgação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereador Felipe Michel. Boa tarde, senhor presidente, Jorge Felipe. Boa tarde a todos os companheiros. É só para agradecer rapidamente a presença de dois companheiros meus que jogaram comigo à época de Flamengo, que estão aqui hoje na Câmara prestigiando, o Edmilson e o Vitor Simões. Obrigado pela presença de vocês. Contem conosco aqui na Câmara Municipal pelo bem do esporte na nossa cidade. Tá legal? O Edmilson, eu sei a preocupação, o lugar que ele foi criado ali na Tijuca, o Vitor Simões também lá na Rocinha, e hoje são pessoas que venceram no esporte na nossa cidade, são referência. Obrigado, Edmilson, obrigado, Vitor Simões, pela presença, e conte com o nosso trabalho aqui na Câmara pelo esporte na nossa cidade. Muito obrigado. Em tramitação especial, em regime de urgência em discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1687/2015, de autoria dos vereadores Rafael Luiz Freitas e Carlos Caiado, que considera como patrimônio cultural de natureza imaterial do município do Rio de Janeiro a cerveja artesanal. Pendente parecer da Comissão de Mérito. Para emitir o parecer, vereador David Miranda. Para emitir o parecer pela Comissão de Mérito ao veto. A rejeição ao veto. Parecer pela rejeição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Matérias e escolhe maioria absoluta, votação nominal. Votação liberada. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores que nós estamos recebendo a visita do Parlamento, de integrantes do Parlamento de Israel, que estão ali nas galerias. E eles estão sob a direção, sob a condução do diretor-geral Albert Sakarovich, e em primeira visita ao Brasil. Então, eu quero registrar a presença de todos e honrado com a presença de Vossas Excelências ao Parlamento Municipal. Como vota a nova vereadora Luciana Novaes? Não. Não. Nenhum vereador votou favorável, 28 votaram contrário. O veto está rejeitado, o projeto segue a promulgação. Em tramitação especial, em regime de urgência e discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1913/2016, de autoria do vereador Átila Nunes, que dispõe sobre o fornecimento de alimentação especial para crianças e adolescentes com restrição alimentar nas escolas do município. Pendente de parecer da Comissão de Finanças e Redação. Para emitir o parecer, nobre vereador, professor Rogério Rocal. Pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. Em votação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Votação liberada. Votação nominal. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim nenhum, senhor vereador, não 26. O veto está rejeitado. O projeto segue a promulgação.
Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 2092/2016, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que inclui na Lei 5.242/2011 a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Pendente parecer da Comissão de Mérito. Para emitir o parecer, professor Rogério Rocal. Pela rejeição, veto. Parecer pela rejeição. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Votação nominal, votação liberada. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim, nenhum senhor vereador, não 27. O veto está rejeitado, o projeto segue a promulgação. Consignando o voto do vereador Raimon, não, e da vereadora Tânia Baixo, não. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 257/2017, de autoria do vereador professor Dalmir, que dá o nome do Dr. Ivani de Melo, à Vila Olímpica, localizada no bairro de Ricardo de Albuquerque, e dá outras providências. Pendente parecer da Comissão de Mérito, para emitir o parecer, professor Rogério Rocal. Pela rejeição, veto. Parecer pela rejeição, veto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Votação liberada, votação nominal. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar nem para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.